do Marcelo Fernandes, a gente vê esse empate do Santos. Olha só, Donan, ele vai a 43 pontos. Então essa é a situação. Ele deixa o Vasco e o Bahia, né, com 42 e 41. Cruzeiro também com 41. Cruzeiro joga amanhã contra o Goiás. Então essa é a situação ali da parte de baixo da tabela. Resultado bom pro Santos, né? Um pontinho valioso. Vem pontuando de maneira constante, até pela forma como o jogo acabou se apresentando, né? O Botafogo teve a oportunidade de fazer o 2-0. Pelo primeiro tempo que o Botafogo fez, o Santos foi buscar mais um pontinho valioso. Tem um jogo agora importante na Vila, né? Contra o Fluminense, que já é um campeão da Libertadores. O Santos tem que estar mais mobilizado nesse momento que o Fluminense. Óbvio, o Fluminense vai ser um time profissional ali. E é um time do Diniz que está pensando lá na preparação para o Mundial. Mas esse é o jogo para o Santos tentar exorcizar o fantasma de vez, né? Jogando ao lado da sua torcida. Vamos ver se tem o retorno aí do Rincon, como falou o Marcelo Fernandes, que é um jogador muito importante na liderança técnica e psicológica desse time, né? Se encaixou muito bem no meio campo. Mas hoje é um resultado, na minha visão, pela circunstância do jogo, que o Santos tem que comemorar bastante. Zinho, o Santos, ele depois do jogo contra o Fluminense, ele vai ter o Atlético Paranaense e o Fortaleza. Então essa é a sequência do Santos. O Furacão é fora, né? E as partidas contra Fluminense e Fortaleza é em casa. Não, tem que ser comemorado e muito esse ponto. O Marcelo Fernandes, né, foi buscar até esse resultado, ele começou a colocar mais jogadores na frente, colocou o Mendonça, né, jogando como um ala ali, foi buscar o resultado, viu, né, que o Botafogo começou a encolher, usou o Lucas Lima ali como meia, né, como jogador de articulação. Trabalha bem o Marcelo, conhece esse jogador, está no clube há muito tempo. E um pontinho que acho que o Santos ganhar um jogo em casa, ele praticamente espanta, né, esse fantasma. Eu sei que tá muito difícil ali atrás também, a gente fala lá da frente, mas na parte de trás também. Amanhã tem um jogo muito importante para ter uma definição. Se o Goiás não ganha do Cruzeiro, acho que o Goiás acaba também ficando. E aí vai ter uma vaga ali para uma briga até o final. O Santos está nessa briga? Também está. Mas acho que esse ponto, do jeito que conquistou, fora de casa, na sequência dos 3 que faltam, 2 vai ser no seu campo. Jogos complicados, difíceis, não tem jogo fácil, mas já está vendido todos os ingressos para o jogo do meio de semana. É a decisão contra o Fluminense. O Fluminense não tem um bom aproveitamento fora de casa. No Campeonato Brasileiro, estatisticamente, se você for buscar, o Fluminense tem uma dificuldade muito grande jogando fora de casa. Tem um time melhor do que o do Santos? Sem dúvida tem. Mas o momento do Fluminense, não aspirando mais nada, é só pontuação ali para terminar bem colocado, ter uma premiação melhor e jogar também honrando a profissão. Os atletas vão jogar por isso, mas é o Santos que vai jogar a decisão da Copa do Mundo. O campeonato que o Marcelo Fernandes falou. É o Z4. Então esse pontinho contra o Botafogo, lá na frente, pode ser muito, mas muito comemorado. E que chama atenção, Bruno, só assim para pontuar com relação ao Santos, que o Santos, a retomada do Santos, essa reta final do Santos de resultados, empates, vitórias que o Santos vem conseguindo sair, ela parte daquele 7-1 para o Internacional. É o que a gente fala do trabalho mental, de como você usa isso dentro do vestiário, do dia a dia de trabalho. Porque assim, você vê um time, teoricamente ali, com o pé no rebaixamento, o Santos num momento complicado, enfim. E aí você vem de um 7-1, como é que se absorve isso, né? A tendência é que você demore um tempo para retomar, porque a vergonha é grande. Sim. E o Marcelo, ele, como você disse, por conhecer o Santos, a história do Santos, enfim, as palavras que ele usou, e eu não esqueço isso, né? Ele deu uma entrevista depois, e o que ele levou para o vestiário é que naquele momento do Santos, o 7-1 ou 1-0 significavam 3 pontos perdidos. E que aquilo não poderia impactar na campanha do Santos para sair de um rebaixamento. E a partir daquele momento, os jogadores se mobilizaram, né, se dedicaram ainda mais. Eu tenho algumas entrevistas que ele fala que a partir daquilo, os jogadores começaram a se dedicar mais nos treinamentos, a se interessar mais por academia, por alimentação, para poder entregar em campo. Então, assim, de um resultado péssimo, um 7-1 vergonhoso, o Santos teve força com a sua comissão técnica e jogadores em ter essa retomada e está próximo, né,
de uma saída aí com relação ao rebaixamento. Ele foi muito feliz mesmo naquela declaração, Sim. porque quando o Santista somava os pontos na tabela, né, para ver quantos pontos faria, ele não contava com os pontos no Sul, né? Exatamente. É claro que o 7-1 vai ter um impacto psicológico que foi o que ele tentou afastar, né? Exatamente. Tentou mostrar que... Tentou usar isso a favor. É um momento difícil, que o jogador ele se sente, ele se abala, lógico, psicologicamente, porque é um resultado impactante, é grande, né? Você tomar um 7-1, mas ele conseguiu usar desse resultado, né? Extrair forças aí, usar isso para que o Santos tivesse uma retomada. E eu acho que muito por isso, Bruno, muito por ele ser um conhecedor da história do Santos, conhecedor do dia a dia, já passou por várias situações, e aí teve esse resultado e o trabalho do Marcelo, a partir desse momento, teve um impacto positivo para o clube. O Santos é mais organizado do que essas outras equipes que estão ali disputando a luta contra a queda? O Vasco está no mesmo nível? Como é que você vê, Dona? Eu acho que dos times ali da parte de baixo da tabela, o Vasco é o melhor. Tecnicamente, do ponto de vista de organização. É importante lembrar que, por exemplo, quando o Ramon Dias assume o Vasco, quem tinha a pior situação ali era o Vasco. Tinha 9 pontos. 9. Olha a pontuação do Vasco hoje. O Vasco tem ali 42 pontos. 42, é. Tem uma campanha de parte de cima da tabela. Agora o Santos evoluiu também com o Marcelo Fernandes. Ele é um cara que conhece o clube, tem identificação, conseguiu mexer com o mental dos atletas. Tive um time muito sem confiança, né? Um trabalho errado da diretoria, muita mudança de técnico. O cara passa a não confiar na qualidade que ele tem, a perna passa a pesar. Apesar de alguns jogadores, Marcos Leonardo, por exemplo, é um garoto que se salvou, né? Sim. Fez um ano excelente, tanto que é um jogador com potencial de seleção brasileira. Mas o Marcelo conseguiu encontrar algumas soluções, modificar a equipe na parte tática, ora uma linha de 4, ora ele faz uma linha de 3, hoje ele tentou, em algumas oportunidades até variava um pouco, uma linha de 4, às vezes fechava mais um ali numa linha de 5 quando o Santos estava sendo atacado. Acho que o time melhorou. Hoje se vê mais unidade no Santos, Sim. né? Até do torcedor, né, Dona? Porque o torcedor do Santos, assim, o Santos, a torcida estava, né, com raiva, enfim, tudo que vinha acontecendo. Se sente mais E representado. aí a torcida passou do limite, o Santos perdeu, né, o apoio do torcedor ali, o mando, com relação a jogos com o torcedor, e a partir disso o torcedor virou a mão também, né? O torcedor, assim, mesmo o Santos jogando bem, jogando mal, o torcedor virou para um apoio, assim, de, né, ruas de fogo na Vila Belmiro, venda de ingressos, o Santos não jogando tão bem, mas aí o apoio da arquibancada. Então, assim, o Santos mudou um caminho. Era um caminho complicado, né, dentro de campo, fora também essa relação com o torcedor, e hoje, é lógico que não escapou do rebaixamento, tem que pontuar ainda, mas vive um momento bem melhor do que tempos anteriores dentro do campeonato. Já tem o Thiago Nunes, tá? O técnico do Botafogo, falando também aqui no Sport Center. E lembrando que tem nessa semana aquele confronto direto. Enzinho, a gente falava muito de Atlético e Flamengo, mas vai ter esse confronto entre Vasco e Corinthians também ali na parte de baixo, que é quentíssimo, Zinho. Muito quente, ainda mais depois do que aconteceu, né, na sexta-feira, né, o atropelo do Bahia em cima do Corinthians. Aí no final de semana também, no sábado, tem eleição. Aí o Corinthians está ali, essa dúvida. E o Vasco, o Donan acabou de falar, tem 2 resultados fora de casa, né? O jogo atrasado contra o Cruzeiro. Ele vai buscar um empate. Um jogo que o Cruzeiro tem uma virada dentro da partida. Acho que propõe até mais o jogo que o Vasco. O Ramon coloca um Vasco mais conservador e depois no segundo tempo que ele solta mais o time. Quando coloca o Paê em campo, né, a qualidade melhora muito, mas também empata um jogo fora contra o Atlético Paranaense. São pontinhos fundamentais para essa reta final. Agora tem que fazer o dever de casa. E esse jogo contra o Corinthians, olha, já foi jogo de decidir campeonato aí, né, de brigar por Libertadores, arrancada do Corinthians para ser campeão de Libertadores. Todo mundo lembra daquele lance lá do Diego Souza, né, que o Cássio defende, diz que é a defesa de um título também. Mas, assim, momentos totalmente diferentes desses 2 gigantes. Vocês estavam falando de organização, também acho que o Ramon Dias organizou muito o time, ganhou reforços. A verdade também vieram novos jogadores, ele deu uma moral para esse time, uma organização tática. Mas esse Marcelo Fernandes, o que fez nesse Santos, eu tiro o chapéu também. Porque ele ganhou jogos que o Santos ninguém acreditava. Ganhou do Palmeiras fora. Ganhou do Flamengo fora.
né? Ganhou do Vasco em casa dando goleada. Ganhou do Bahia fora. Assim, confrontos dificílimos que o Marcelo, na organização, no jeitinho, no papo, no conhecimento do clube, foi fazendo o Santos dar uma respirada. Hoje o empate fora de casa também. Então o trabalho do Marcelo Fernandes, eu coloco no mesmo patamar do Ramon. Sim. Eu coloco sim a organização que ele deu para o time e os resultados que ele alcançou com o Santos. Você coloca, dona? Dá para comparar assim? Não, eu acho que dá para comparar. Né? Santos, como o Fábio lembrou, estava condenado, né? Sim, também. A situação era muito complicada. Eu acho que melhorou com o Marcelo. E é até legal a gente tocar nesse assunto, porque quando ele assume, tem a questão do apelido, muita gente acaba desmerecendo o profissional, um cara que é identificado com o Santos, que não está ali de palhaçada, está ali para tentar... Que já conquistou um título. Causar um Santos, impacto, né? já conseguiu um título e ele melhorou o Santos. Hoje o torcedor do Santos ele se sente mais representado. Óbvio que não é o Santos que o torcedor do Peixe espera, né? Um clube da história do Santos, mas é um time muito mais competitivo, acho que um time muito mais equilibrado. E alguns jogadores acho que deram uma resposta também. O próprio Soteldo. O Soteldo é um jogador que está desequilibrando, mas em alguns momentos ele teve problemas, sim, de comportamento. Exatamente. Hoje é outro cara dentro do campo. Mais interessado. Mais responsável. Algo tem do técnico. Não é mágica. Alguma coisa ele conseguiu mexer com a cabeça dos caras. Sobre a pergunta que você me fez, aí é uma opinião, né? Eu acho que tem como comparar, claro, mas eu acho que o trabalho do Ramon Dias é superior. Não, é a mesma situação ali, né? Sim. De pegar equipes que estão condenadas e organizar e dar uma sobrevida, né? Para elas, né? Sim. Isso de fato existe, não é, Fábio? Sim, não são trabalhos parecidos. Eu acho que assim, o Marcelo leva uma pequena vantagem porque era conhecedor do dia a dia, né? Era um profissional já ambientado. Então já conhece os jogadores e fica mais fácil essa adaptação do trabalho. Mas você tem que ter competência, né? Já o Ramon, ele chega, ele conhece o grupo, ele recebe jogadores, como o Zinho falou. Então, são clubes que ainda estão nessa luta contra o rebaixamento, mas que estavam mais condenados há tempos atrás e que hoje o torcedor olha com bem mais esperança. Teve uma questão também nessa situação do Vasco, que o Vasco não teve São Januário, né, em alguns momentos. Verdade. Teve essa questão também para ele ter que administrar. E como aquilo mobilizou, né, depois a equipe toda, mas sem dúvida foi algo que ele precisou enfrentar. No comprometimento teve, mas a intensidade ficou um pouco abaixo, até por causa também da situação, de tudo que acontece, entendeu? Do dia a dia. O dia a dia nosso foi muito bom nessa parada, demos afogo, o pessoal estava bem. E pegamos uma equipe grande, uma equipe muito bem treinada pelo Thiago, que está em busca do título. E é o que eu falo, a gente trabalha muito para tentar não tomar gols, né? E hoje nós fomos surpreendidos num lance que a gente está treinando muito, está se portando até muito bem, que é a bola aérea. E tomamos um gol de bola aérea no primeiro tempo, onde a equipe realmente um pouco se abateu. E depois, cara, só tenho que agradecer esse pessoal, esses jogadores que estão lá dentro, que a gente tentou fazer de tudo com a equipe, tirando de um, colocando do outro, mexendo em posições, procurando a todo custo buscar o empate. Deus nos abençoou no final com o gol do Messias, e importante esse ponto, mas a gente tinha tudo para fazer um grande jogo, conseguir uma grande vitória. Sabíamos que o Botafogo vinha com tudo, né? Principalmente porque vem numa sequência grande sem vitórias e está atrás do título. E nós poderíamos ter se sobressaído em cima disso. Mas tudo bem, acho que tem dia que vai acontecer isso mesmo, mas não faltou empenho, não faltou determinação dos jogadores. Buscaram até o último minuto e tudo deu certo. E esse ponto vai ser valioso lá no final. Marcelo, boa noite. Boa noite. Você citou a questão do Botafogo não vencer algumas partidas. Parecia, a gente assistindo, que a torcida deles estava um pouco impaciente no começo do jogo. Você acha que faltou o Santos aproveitar talvez um pouquinho disso para conseguir sair na frente de repente? Até você foi bem na sua pergunta, porque realmente a gente sentiu isso, porque a torcida começou a ficar impaciente logo, né? E a gente tínhamos a necessidade, principalmente pelo lado do Vitor Sá, a gente explorou pouco, e era onde era a maior dificuldade dele marcar, né? Mas segundo tempo procuramos corrigir, viemos com o time aberto, não aproveitamos esse momento sim, tomamos o gol, tivemos que ter calma depois, tentar ajustar o time. E assim, cara, no final de tudo, acho que valeu a pena, valeu os pontos, e valeu esse ponto, quer dizer, desculpa, que vai ser importante. Esse final é assim, é jogo que detalhes vão definir, não vai ter mais jogo bonito, vai ser muito difícil ter jogos bonitos agora, muito pelo contrário. Todos estão atrás do resultado e o Santos conseguiu um ponto importante aqui.
Marcelo, boa noite. Iago Dado, GE. Eu queria te fazer 2 perguntas, por favor. A primeira é sobre o Nonato, a televisão mostrou ele chorando. A gente ali da cabine ainda não sabe o que é, queria que você pudesse atualizar, por favor. E a outra, já pensando no Fluminense, você não vai ter nem o Nonato e nem o Lucas Lima. O que você vai pensar aí para montar esse meio de campo? Você perde 2 jogadores importantíssimos num elenco que já está combalido, né? Obrigado. Quanto ao Nonato tá chorando, ele realmente nós procuramos acalmar ele, porque ele se sentiu culpado no lance do gol do Botafogo, mas a gente deixou bem claro que aqui não tem um culpado, não tem ninguém. Falamos para ele pronto, parou e o que todo mundo tá entregue, tá entregando pro clube, sabe? Todos sabem o momento delicado que o clube está. E todos não querem falhar, todos procuram fazer aquilo de melhor pro Santos. E o Nonato tem sido um cara muito eficaz, muito positivo em todos os dias, no dia a dia no clube, principalmente. E, cara, foi por causa disso. E, assim, sem o Lima e sem o Nonato, 2 peças importantes, né? De um setor que a gente é bastante importante para a equipe, mas a gente vai chegar, vamos hoje embora, amanhã vamos com calma já procurar pensar no que a gente vai fazer de melhor para fazer um grande jogo com o Fluminense. Marcelo, é um prazer falar com você, Marcelino Santana, da Rádio Ativa. Vocês veem... Primeiramente, o Santos na campanha, que não é a cara do Santos. Santos é para estar em cima da tabela, não lutando para rebaixado. Depois do 7-1 diante do Internacional, o time veio numa crescente sensacional. Vocês vencem o Flamengo em Brasília, com a torcida do Flamengo toda a favor. Vocês bem menor, mas chegam lá, vencem. Empata com o Botafogo aqui dentro. Como que você vê essa crescente do Santos, nesse grupo unido, em prol de colocar o Santos, de manter o Santos na elite, coisa que nunca aconteceu, é a queda do Santos. São 43 pontos, faltam 3 jogos, vocês só precisam, acho que, de 2 pontos só. Parabéns, Marcelo, pelo resultado. Obrigado. O que eu posso dizer e falar para o torcedor é que todos os torcedores, que todos os jogadores estão muito comprometidos com essa situação do clube. Todos estão bem preocupados, tanto que quando a gente teve uma sequência grande de vitórias, vieram perguntar a respeito de classificação, se ela vier para a Sul-Americana, se vier, tudo bem. Mas o nosso campeonato, eu deixei bem claro que é contra o Z4, né? Contra o rebaixamento. E os jogadores entenderam isso perfeitamente, a torcida também nos ajuda muito, e a gente tem feito aquilo que tem que ser feito por um clube do tamanho do Santos. Hoje somos privilegiados de estar num clube desse tamanho, de trabalhar num dos maiores clubes do mundo, então a gente tem que dar nossa vida, e graças a Deus, Deus está abençoando a todos, para que nesses 3 últimos jogos a gente faça os pontos necessários para que tudo dê certo no final. Marcelo, Oi. Você falou dos detalhes para essa reta final. Eu queria saber quais são os detalhes para esses últimos 3 jogos. Que falta eu sei mais, mas quais são os maiores detalhes para o time tomar cuidado nesses últimos 3 jogos? E eu não sei se você falou também, mas eu queria saber sobre como está a recuperação do Dodô e também do Rincon para as próximas partidas. Qualquer detalhe que eu falo para você, por exemplo, agora acabamos um jogo dificílimo e agora nós temos que estar com todo mundo descansando. Isso é um detalhe: alimentação, descanso, recuperação. E o clube não tem medido esforço para tudo isso. Em todos os jogos fora que nós conseguimos pontos, desde o 7-1, nós fizemos a logística de 2 dias. O Galo está aqui do nosso lado, que é o cara que sentou com todo mundo e procurou orientar o que seria melhor para a gente aceitou de imediato. E isso tem sido um detalhe importante, que tem nos favorecido. Por exemplo, a volta também em voo fretado, hoje não precisa, né, porque é um voo que não precisa tem voo para chegar em São Paulo, não precisa de fretamento, né? Mas o importante é que os detalhes são esses, ali dentro do campo, fora do campo é importante também. E o Santos está fazendo de tudo para que a gente não perca nenhum detalhe para não ser surpreendido. E os jogadores estão acatando toda e qualquer decisão, não só da comissão técnica, como do executivo de futebol, que é o Galo, e a gente está colhendo os frutos aí. O Dodô está numa fase bem adiantada, treinou com a gente muito bem na sexta-feira, pensamos em trazê-lo, mas também com outro detalhe, né? Nós estamos com os 2 zagueiros com 3 cartões, acho que há 4 jogos. Então, de repente, você vem com o Dodô aqui, você faz aquilo que você acha que tem de melhor, e de repente você perde o Dodô por uma contusão que poderia agravar, e os jogadores que estão pendurados por cartão, você, de repente, num jogo decisivo em casa, não teria ninguém. Então, esses tipos de detalhes que a gente tem que pensar, organizar e pensar na estratégia. O Dodô entendeu, ficou para o jogo de quarta-feira, e o Rincon teve uma melhora muito grande, está trabalhando já em volta do campo, está fazendo... Não sei se para o Fluminense já vai dar 100%, mas ele é um cara que se preocupa, liga para a gente para saber como é que a gente está aqui, como a gente não está.
É um cara importantíssimo também. Vamos ver o que vai ser para esse próximo jogo. E importante é que está todo mundo bem unido, bem junto e querendo o melhor para o clube. Marcelo, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Queria que você falasse um pouco do Messias, né? Acho que, se não me engano, ele salvou uma bola em cima da linha e acabou fazendo o gol. E esse contexto recente do Botafogo, ter tomado a virada do Palmeiras, o empate no último minuto do Red Bull Bragantino, quanto isso foi usado por vocês para essa preparação do jogo, pré-jogo e também durante a partida, para que o time não baixasse a guarda e tentasse até o final? Assim, o Messias é um cara que trabalha muito. Se você chegar num CT, um treinamento de manhã, o primeiro carro que está lá é o dele. Ele é o primeiro a chegar, o último a sair, não que os outros não façam, mas é um cara dedicado, é um cara que merece tudo isso. Um cara do bem, um cara que quando está de fora ajuda muito os companheiros, como todos os outros quando ficam de fora. E é um cara que merecia muito isso, né? Esse gol, porque é um cara que procura, que trabalha muito. Então ele está de parabéns, não só ele como todos, né? Que quando tem essa oportunidade procura se esforçar para fazer o melhor. E a outra pergunta foi, desculpa? Ah, sim. Não, assim, tudo é usado, né? Até quando nós também estávamos numa maré ruim, quando nós fomos para Salvador, você acha que o Bahia também não usou, que a gente não ganhava não sei quantos jogos, a gente veio de 3-0 com o Cruzeiro? Tudo é usado. Mas o que foi usado também é que no primeiro turno nós fizemos 2-0, nem estava no clube, né? Fizemos 2-0 no Botafogo e por uma infelicidade e pela grande equipe que o Botafogo tem, conseguiu um empate no segundo tempo. E isso a gente tinha que buscar e para dar o troco. E hoje aconteceu ao contrário, né? O Botafogo fez o gol e a gente conseguiu o empate. Então, é por aí, cara. É até o final, doando sangue, que as coisas acontecem, não pode ser no minuto 1 como no minuto 95, tudo pode acontecer. Obrigado a todos, boa noite a todos. Do Marcelo Fernandes, a gente vê esse empate do Santos, olha só, Donan, ele vai a 43 pontos. Então essa é a situação, ele deixa o Vasco e o Bahia, né, com 42 e 41, Cruzeiro também com 41, Cruzeiro joga amanhã contra o Goiás. Então essa é a situação ali da parte de baixo da tabela. Resultado bom pro Santos, né? Um pontinho valioso, vem pontuando de maneira constante, até pela forma como o jogo acabou se apresentando, né? O Botafogo teve a oportunidade de fazer o 2-0, pelo primeiro tempo que o Botafogo fez, o Santos foi buscar mais um pontinho valioso. Tem um jogo agora importante na Vila, né? Contra o Fluminense, que já é um campeão da Libertadores. O Santos tem que estar mais mobilizado nesse momento que o Fluminense. Óbvio, o Fluminense vai ser um time profissional ali. E é um time do Diniz que está pensando lá na preparação para o Mundial. Mas esse é o jogo para o Santos tentar exorcizar o fantasma de vez, né? Jogando ao lado da sua torcida. Né? Vamos ver se tem o retorno aí do Rincon, como falou o Marcelo Fernandes, que é um jogador muito importante na liderança técnica e psicológica desse time, né? Se encaixou muito bem no meio campo. Mas hoje é um resultado, na minha visão, pela circunstância do jogo, que o Santos tem que comemorar bastante. Zinho, o Santos, ele depois do jogo contra o Fluminense, ele vai ter o Atlético Paranaense e o Fortaleza. Então essa é a sequência do Santos. O Furacão é fora, né? E as partidas contra Fluminense e Fortaleza é em casa. Não, tem que ser comemorado e muito esse ponto. O Marcelo Fernandes, né, foi buscar até esse resultado, ele começou a colocar mais jogadores na frente, colocou o Mendonça, né, jogando como um ala ali, foi buscar o resultado, viu, né, que o Botafogo começou a encolher, usou o Lucas Lima ali como meia, né, como jogador de articulação. Trabalha bem o Marcelo, conhece esse jogador, está no clube há muito tempo. E um pontinho que acho que o Santos ganhar um jogo em casa, ele praticamente espanta, né, esse fantasma. Eu sei que tá muito difícil ali atrás também, a gente fala lá da frente, mas na parte de trás também. Amanhã tem um jogo muito importante para ter uma definição. Se o Goiás não ganha do Cruzeiro, acho que o Goiás acaba também ficando. E aí vai ter uma vaga ali para uma briga até o final. O Santos está nessa briga? Também está. Mas acho que esse ponto, do jeito que conquistou, fora de casa, na sequência dos 3 que faltam, 2 vai ser no seu campo. Jogos complicados, difíceis, não tem jogo fácil, mas já está vendido todos os ingressos para o jogo do meio de semana. É a decisão contra o Fluminense. O Fluminense não tem um bom aproveitamento fora de casa. No Campeonato Brasileiro, estatisticamente, se você for buscar, o Fluminense tem uma dificuldade muito grande jogando fora de casa.
tem um time melhor do que o do Santos? Sem dúvida tem. Mas o momento do Fluminense, não aspirando mais nada, é só pontuação ali para terminar bem colocado, ter uma premiação melhor e jogar também honrando a profissão. Os atletas vão jogar por isso, mas é o Santos que vai jogar a decisão da Copa do Mundo. É o campeonato que o Marcelo Fernandes falou. É o Z4. Então esse pontinho contra o Botafogo, lá na frente, pode ser muito, mas muito comemorado. O que chama atenção, Bruno, só assim para pontuar com relação ao Santos, que o Santos, a retomada do Santos, essa reta final do Santos de resultados, empates, vitórias que o Santos vem conseguindo sair, ela parte daquele 7-1 para o Internacional. É o que a gente fala do trabalho mental, de como você usa isso dentro do vestiário, do dia a dia de trabalho. Porque assim, você vê um time, teoricamente ali, com o pé no rebaixamento, o Santos num momento complicado, enfim. E aí você vem de um 7-1, como é que se absorve isso? Né? A tendência é que você demore um tempo para retomar, porque a vergonha é grande. Sim. E o Marcelo, ele, como você disse, por conhecer o Santos, a história do Santos, enfim, as palavras que ele usou, e eu não esqueço isso, né? Ele deu uma entrevista depois, e o que ele levou para o vestiário é que naquele momento do Santos, o 7-1 ou 1-0 significavam 3 pontos perdidos. E que aquilo não poderia impactar na campanha do Santos para sair de um rebaixamento. E a partir daquele momento, os jogadores se mobilizaram, né, se dedicaram ainda mais. Eu tenho algumas entrevistas que ele fala que a partir daquilo, os jogadores começaram a se dedicar mais nos treinamentos, a se interessar mais por academia, por alimentação, para poder entregar em campo. Então, assim, de um resultado péssimo, um 7-1 vergonhoso, o Santos teve força com a sua comissão técnica e jogadores em ter essa retomada e está próximo, né, de uma saída aí com relação ao rebaixamento. Ele foi muito feliz mesmo naquela declaração, porque quando o Santista somava os pontos na tabela, né, para ver quantos pontos faria, ele não contava com os pontos no Sul, né? Exatamente. É claro que o 7-1 vai ter um impacto psicológico que foi o que ele tentou afastar, né? Exatamente. Tentou mostrar Tentou usar isso a favor. É um momento difícil, que o jogador ele se sente, ele se abala, lógico, psicologicamente, porque é um resultado impactante, é grande, né, você tomar um 7-1, mas ele conseguiu usar desse resultado, né, extrair forças aí, usar isso para que o Santos tivesse uma retomada. E eu acho que muito por isso, Bruno, muito por ele ser um conhecedor da história do Santos, conhecedor do dia a dia, já passou por várias situações, e aí teve esse resultado e o trabalho do Marcelo, a partir desse momento, teve um impacto positivo para o clube. O Santos é mais organizado do que essas outras equipes que estão ali disputando a luta contra a queda? O Vasco está no mesmo nível? Como é que você vê, Dona? Eu acho que dos times ali da parte de baixo da tabela, o Vasco é o melhor. Tecnicamente, do ponto de vista de organização. É importante lembrar que, por exemplo, quando o Ramon Dias assume o Vasco, quem tinha a pior situação ali era o Vasco. Tinha 9 pontos. 9. Olha a pontuação do Vasco hoje. O Vasco tem ali 42 pontos. 42, É uma campanha de parte de cima da tabela. Agora o Santos evoluiu também com o Marcelo Fernandes. Ele é um cara que conhece o clube, tem identificação, conseguiu mexer com o mental dos atletas. Tive um time muito sem confiança, né? Um trabalho errado da diretoria, muita mudança de técnico. O cara passa a não confiar na qualidade que ele tem, a perna passa a pesar. Apesar de alguns jogadores, Marcos Leonardo, por exemplo, é um garoto que se salvou, né? Sim. Fez um ano excelente, tanto que é um jogador com potencial de seleção brasileira. Mas o Marcelo conseguiu encontrar algumas soluções, modificar a equipe na parte tática, ora uma linha de 4, ora ele faz uma linha de 3, hoje ele tentou, em algumas oportunidades até variava um pouco, uma linha de 4, às vezes fechava mais um ali numa linha de 5 quando o Santos estava sendo atacado. Acho que o time melhorou. Hoje se vê mais unidade no Santos, né? Até do torcedor, né, Dona? Porque o torcedor do Santos, assim, o Santos, a torcida estava, né, com raiva, enfim, tudo que vinha acontecendo. Se sente mais representado. E aí a torcida passou do limite, o Santos perdeu, né, o apoio do torcedor ali, o mando, com relação a jogos com o torcedor, e a partir disso o torcedor virou a mão também, né? O torcedor, assim, mesmo o Santos jogando bem, jogando mal, o torcedor virou para um apoio, assim, de, né, ruas de fogo na Vila Belmiro, venda de ingressos, o Santos não jogando tão bem, mas aí o apoio da arquibancada. Então, assim, o Santos mudou um caminho.
caminho. Era um caminho complicado, né? Dentro de campo, fora também essa relação com o torcedor. E hoje, é lógico que não escapou do rebaixamento, tem que pontuar ainda, mas vive um momento bem melhor do que tempos anteriores dentro do campeonato. Já tem o Thiago Nunes, tá? O técnico do Botafogo, falando também aqui no Sport Center. E lembrando que tem nessa semana aquele confronto direto. Enzinho, a gente falava muito de Atlético e Flamengo, mas vai ter esse confronto entre Vasco e Corinthians também ali na parte de baixo, que é quentíssimo, Zinho. Muito quente, ainda mais depois do que aconteceu, né, na sexta-feira, né, o atropelo do Bahia em cima do Corinthians. Aí no final de semana também, no sábado, tem eleição. Aí o Corinthians está ali, essa dúvida. E o Vasco, o Donan acabou de falar, tem 2 resultados fora de casa, né? O jogo atrasado contra o Cruzeiro. Ele vai buscar um empate. Um jogo que o Cruzeiro tem uma virada dentro da partida. Acho que propõe até mais o jogo que o Vasco. O Ramon coloca um Vasco mais conservador e depois no segundo tempo que ele solta mais o time. Quando coloca o Paê em campo, né, a qualidade melhora muito. Mas também empata um jogo fora contra o Atlético Paranaense. São pontinhos fundamentais para essa reta final. Agora tem que fazer o dever de casa. E esse jogo contra o Corinthians, olha, já foi jogo de decidir campeonato aí, né? De brigar por Libertadores, arrancada do Corinthians para ser campeão de Libertadores. Todo mundo lembra daquele lance lá do Diego Souza, né? Que o Cássio defende, diz que é a defesa de um título também. Mas, assim, momentos totalmente diferentes desses 2 gigantes. Vocês estavam falando de organização, também acho que o Ramon Dias organizou muito o time, ganhou reforços. A verdade também vieram novos jogadores, ele deu uma moral para esse time, uma organização tática. Mas esse Marcelo Fernandes, o que fez nesse Santos, eu tiro o chapéu também. Porque ele ganhou jogos que o Santos ninguém acreditava. Ganhou do Palmeiras fora. Ganhou do Flamengo fora. Né? Ganhou do Vasco em casa dando goleada. Ganhou do Bahia fora. Assim, confrontos dificílimos que o Marcelo, na organização, no jeitinho, no papo, no conhecimento do clube, foi fazendo o Santos dar uma respirada. Hoje o empate fora de casa também. Então o trabalho do Marcelo Fernandes, eu coloco no mesmo patamar do Ramon. Eu coloco sim a organização que ele deu para o time e os resultados que ele alcançou com o Santos. Você coloca, Dona? Dá para comparar assim? Não, eu acho que dá para comparar. Né? Santos, como o Fábio lembrou, estava condenado, né? Sim, também. A situação era muito complicada. Eu acho que melhorou com o Marcelo. E até legal a gente tocar nesse assunto, porque quando ele assume, tem a questão do apelido, muita gente acaba desmerecendo o profissional, um cara que é identificado com o Santos, que não está ali de palhaçada. Está ali para tentar... Que já conquistou um título. Causar um Santos, impacto, né? já conseguiu um título e ele melhorou o Santos. Hoje o torcedor do Santos ele se sente mais representado. Óbvio que não é o Santos que o torcedor do Peixe espera, né? Um clube da história do Santos, mas é um time muito mais competitivo, acho que um time muito mais equilibrado. E alguns jogadores acho que deram uma resposta também. O próprio Soteldo. O Soteldo é um jogador que está desequilibrando, mas em alguns momentos ele teve problemas, sim, de comportamento. Exatamente. Hoje é outro cara dentro do campo. Mais interessado. Mais responsável. Algo tem do técnico. Não é mágica. Alguma coisa ele conseguiu mexer com a cabeça dos caras. Sobre a pergunta que você me fez, aí é uma opinião, né? Eu acho que tem como comparar, claro, mas eu acho que o trabalho do Ramon Dias é superior. Não, é a mesma situação ali, né? Sim. De pegar equipes que estão condenadas e organizar e dar uma sobrevida, né? Para elas, né? Sim. Isso de fato existe, não é, Fábio? Sim, não são trabalhos parecidos. Eu acho que assim, o Marcelo leva uma pequena vantagem porque era conhecedor do dia a dia, né? Era um profissional já ambientado. Então já conhece os jogadores e fica mais fácil essa adaptação do trabalho. Mas você tem que ter competência, né? Já o Ramon, ele chega, ele conhece o grupo, ele recebe jogadores, como o Zinho falou. Então, são clubes que ainda estão nessa luta contra o rebaixamento, mas que estavam mais condenados há tempos atrás e que hoje o torcedor olha com bem mais esperança. Teve uma questão também nessa situação do Vasco, que o Vasco não teve São Januário, né, em alguns momentos. Verdade. Teve essa questão também para ele ter que administrar. E como aquilo mobilizou, né, depois a equipe toda, mas sem dúvida foi algo que ele precisou enfrentar. Atenção, hein, porque o Thiago Nunes, técnico do Botafogo, começa a falar e a gente acompanha então direto lá do estádio Newton Santos. Vamos lá.